Momento de reflexão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos ouvintes, somos gratos a Deus pela sua vida, você que está conosco no programa Graça e Vida. Nós chegamos a mais um momento de reflexão e, como falamos ainda há pouco, nós, no último dia 8, por sinal, numa quarta-feira, dia 8 de fevereiro, próximo passado, já estamos hoje em 1º de março, como o tempo voa. Então, queridos, nós demos início naquela semana a esta série de reflexões com o tema geral: os últimos dias da história humana à luz ou segundo as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre os últimos dias? Podemos lhe dizer o seguinte: tudo. A Bíblia Sagrada diz tudo o que nós necessitamos saber sobre o futuro. Diz sim. Claro, falar do passado todo, relato, qualquer pessoa que viveu, e nós agora podemos nos escrever das nossas lembranças. Os historiadores estão aí com a história gravadas em livros e em toda forma de escrita, ok. Porém, a Escritura tanto fala do que passou e fala de coisas da atualidade e, por cima, nos dá certeza do que há de acontecer. Apocalipse, dentre outros livros, como os estudiosos chamam, Daniel, consideram o livro do profeta Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Não somente Daniel, mas Daniel de uma forma mais volumosa fala do futuro, mas praticamente todos os livros da Bíblia, podemos dizer, ele tem uma pincelada, outros em maior número, outros em pouca coisa, mas geralmente ela também aponta para o futuro. Isso chama-se profecia, que é falado antes que aconteça. Então, meus queridos, nós estamos tratando com certeza de assuntos escatológicos, de escatologia, ou seja, de coisas do futuro, doutrina das últimas coisas, como está assim falado, tá certo? E do que é que nós estamos falando? No geral, nós estamos falando da volta de Jesus, da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus, ela tem alguns pontos a considerar, tá certo? Como, por exemplo, os sinais que ele deixou, Nós dizemos os sinais que ele deixou. Podemos falar também as dicas, os pontos que Jesus pontuou, as dicas que ele deu concernente àquilo que iria acontecer antes dele vir. Por exemplo, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Outra vez ele disse: assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. E aí tem dois aspectos principais, pelo menos, aí a considerar. Nos dias de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, por interpretação, entende-se que não veio a destruição enquanto Ló não saiu dali, e também o pecado que subiu às narinas de Deus é outro fator a considerar, e que tem tudo a ver, entendemos assim, para os dias em que estamos vivendo, dias que antecedem o retorno do Senhor Jesus. Mas vamos à Bíblia. Queremos iniciar lendo, nós vamos tratar no decorrer do período, vamos falar mais abertamente sobre a questão da tribulação, mas hoje nós vamos aqui dar uma reforçada, uma vez que não viemos ontem nem anteontem, vamos aqui dando uma relembrada. Então nós estamos tratando dos últimos dias da história humana, segundo a Bíblia, é claro, onde nós já abordamos os últimos dias de preparação, onde vimos aqui a questão de falsos cristos, de falsos profetas, doutrinas de demônio, aquelas coisas que nós já vimos nas primeiras semanas, e nós tratamos do arrebatamento da igreja, que ele acontecerá, que arrebatamento se dá na verdade com a ressurreição, essas coisas, e após o arrebatamento vem o assunto que é a tribulação, que nós somos dos que cremos que a igreja será arrebatada e depois se instala a tribulação, na sequência a grande tribulação, tá certo? Então, porém nós estamos tratando no geral disso, da volta de Jesus. Então vejamos, baseado em quê? Sempre na Bíblia, mas vamos focar, porque claro, tudo isso está nas Escrituras, mas trabalhamos no sentido de pontuar, de mostrar onde está escrito. Então vejamos,
você quer acompanhar para depois ler, Evangelho que foi escrito por João, né, o 4º livro do Novo Testamento, capítulo 14 ou 14, ambas as formas, segundo nos ensinaram, é correta. Então, João 14, 1 a 3, tá certo? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando, tá certo? Na casa de meu pai, disse Jesus, há. Se você observar, querido leitor que está comigo, há aqui é H-A acentuado, que vem de existir, né? De haver. Né? Então, em casa de meu pai, disse Jesus, existem muitas moradas. É Jesus que está garantindo isso. Tá certo? Assim entendemos, assim cremos nas Escrituras. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, a palavra, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Então, dentro desse texto, desses 3 versículos, a pergunta é, onde está escrito que Jesus vem outra vez? No verso 3, quando eu for, e aí ele foi, eu creio que até você sabe e crê nisso, Jesus veio, mas retornou para de onde primeiro veio, como assim está escrito, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Estamos tratando todo esse assunto, os últimos dias da história humana, ele compreende a questão do retorno de Jesus. Então, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Olha a promessa. Tem duas promessas. A promessa dele vir e de levar. E a quem ele estava falando? Aos discípulos, que entendemos a igreja. Que como vimos já, quem é a igreja? Compõe-se de todos, seja judeu ou não judeu, assim como nós, dos que cremos na palavra de Deus, dos que a recebemos, conforme diz, né? A gente usa muito o termo aceitar, né? Porém, nesse mesmo evangelho que foi escrito por João, capítulo 1, ainda no capítulo 1, o versículo 10 e 11, ele dá um termo mais, que digamos, que é o apropriado, veio para o que era seu, capítulo 1, verso 11, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, qual é o diferencial, queridos? É quem rejeita, ou os que rejeitam, como bem tem os que recebem. No caso, Jesus veio para um povo, o povo judeu, eles não o receberam, logo o rejeitaram. Quando Jesus ressuscita, ele dá uma ordem aos seus discípulos, ide por todo o mundo agora. Nós observando isso, e claro, como está escrito, antes de Jesus ser rejeitado, assim de forma de ir até ir à cruz e ressuscitar, quando ele envia, segundo o capítulo 10 de Mateus, ele diz, não vá pelo caminho das nações e nem entres em aldeias de samaritano, mas vão tão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, quando Israel o rejeita de forma oficial a ponto de o levarem à cruz, e isso também já está no propósito de Deus, já entra a soberania de Deus, mas vamos aqui, mas quando eles rejeitaram, como está escrito, veio para o que era seu e os seus não o receberam, porque a salvação vem dos judeus, Jesus foi muito claro, disse isso, e os seus não o receberam, mas a todos, aí abre-se a porta, como estudando em escatologia, diz, abre-se a porta à semana dos gentios, a nossa oportunidade, que Deus maravilhoso. Mas a todos quantos o receberam, aí a pergunta é, você já recebeu a Jesus?
que é o mesmo que também, outra palavra que você diz, você já constituiu Jesus como seu advogado, que é quem constitui, como se chama, advogado, ou quem é que vai atrás de advogado? Quem erra. É verdade, esses homens, esses profissionais existem para os que erram, não necessariamente, mas muito é para o que erra, né? Para também aquele que tem um direito negado, não é verdade? Mas quando se comete um crime, se recorre de advogado. E queridos, o nosso crime foi grave. E aí a Bíblia diz, não erres, não peques. Todavia, se alguém pecar, temos, diz a Escritura, um advogado para com o Pai. O nome dele, Jesus Cristo. A graduação, o justo. Glória a Jesus. Então, meus queridos, aleluia. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, certo? Ok. Os judeus rejeitam. Mas, a todos quantos o receberam, nós, norte-riograndense, Bento Fernandense de nascimento ou não, nós que aqui estamos, se nós o recebê-lo aqui, hoje, agora, aí o que ele diz? Jesus dar-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aqueles que foram feitos pecadores, agora são feitos outra coisa, nova criatura, que se chamam agora filhos de Deus. Você está entendendo? Em Adão fomos feitos pecadores, em Jesus somos feitos filhos de Deus. Simples assim. Você crê nisso? Então você é um salvo em Cristo. É o que a Bíblia diz. Se na igreja eu ia dizer, posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Então, meus queridos, que coisa maravilhosa é as Escrituras, você está entendendo? Então nós estamos tratando os últimos dias da humanidade, vendo essas coisas, que trata da volta de Jesus. Não se turbe, voltando a João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vejo até como um pedido assim, sabe, de Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque ele diz, eu estou falando a verdade. Paulo diz assim, diante de Deus eu digo a verdade e não minto. Aí Jesus aqui não mente porque, como ele diz, eu sou a verdade. Por isso ele diz, credes em Deus, credes também em mim. Em casa de meu pai, isso é Jesus falando, amados. Em casa de meu pai existem muitas moradas. Aí é lindo quando ele diz, se não tivesse, se não fosse assim também, se não houvesse, eu teria dito a vocês, eu ia preparar um outro canto para vocês. Mas o lindo é analisar, irmãos, que ele diz, na casa de meu pai. E querido, não é preciso ser um pós-graduado, não é preciso ser doutorado em teologia bíblica para entender onde Deus mora, onde é a casa de Deus. É num lugar que tem 3 letras e um acento. Céu. Não é isso? É a casa de Deus. É no céu. E se lermos a Bíblia um pouquinho, nós vamos encontrar o céu dos céus. E certamente é lá, como diz a Bíblia, que está o trono de Deus. Então, amados, não é loucura e ao mesmo tempo é que somos salvos, diz Paulo, pela loucura da pregação. Glória a Jesus. Em casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Jesus está dizendo, ele teria dito, queridos. E claro que ele teria dito, porque ele não só falou e fala a verdade, como ele é a própria verdade. Aí ele diz, vou preparar-vos lugar. Você crê? Você tem condições de crer que o que Jesus fala é verdade? Então ele está garantindo aqui que foi preparar lugar. Aí ele diz, e quando eu for, força de expressão, lógico, que ele foi, cremos assim. E se não cremos, ele foi também. Quando eu for e vos preparar lugar, aí, virei outra vez. Virei outra vez. Se você tem uma Bíblia, né, que não é sua e nem é minha, muita gente diz, na minha Bíblia eu não tenho, né? Se você tem posse de um exemplar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós vamos encontrar isso aqui. João, Evangelho que foi escrito por João, capítulo 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Ele vem para levar. Virei outra vez e vos levarei
para mim mesmo. Isso aqui é a vinda de Jesus, é o arrebatamento de Jesus, que Jesus vai fazer com a igreja. Isso também é a ressurreição dos mortos, tudo nessa palavra. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Esse é o momento de acontece a grande ressurreição, acontece o arrebatamento, a volta de Jesus. A coisa está ruim na terra, é verdade, está um caos. Crise é a palavra-chave do momento. Inclusive estudamos no último trimestre sobre crise, certo? Não tem outra coisa. Infelizmente estamos nesse negócio. Mas crise vai ter quando esse negócio acontecer, ou seja, quando Jesus vier e levar a igreja. Que aí se entra na grande tribulação. Assim cremos. Tá certo? A hora chegou. Tínhamos outras referências, mas nós podemos continuar lendo amanhã. E se for o caso, na próxima semana a gente vai tratar da tribulação propriamente dita. Mas, o que é, digamos, os últimos dias da história da humanidade? Compreende, né, o grande evento da volta de Jesus, que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja. Queridos, para quem é? Para a igreja. Quem é a igreja? Os que creem na palavra de Deus. Pois está escrito que quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Logo passa a ser igreja. Então, por que graça e vida? Por que dentro do graça e vida, momento de reflexão? Para que você ouça. Porque como está escrito, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu querido ouvinte, que Deus te abençoe com entendimento dessa palavra, que o Espírito Santo lhe convença, em o nome de Jesus.